Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Jefferson, eu sou aluno de doutorado do Eduardo Alchieri e o título do meu trabalho é Execução Paralela de Transações. Aqui é o roteiro que a gente vai ver hoje. Vou começar falando de SMR, blockchain, a revisão da literatura e a minha proposta. Bom, replicação, SMR é replicação de máquina de estados. Isso é uma técnica para a gente implementar serviços tolerantes a falhas, replicando servidores. E nesse modelo, as réplicas elas concordam com a ordem das requisições que chegam para elas e executam essas requisições em uma mesma ordem. E uma blockchain, ela replica os dados através dos nós utilizando SMR. E o que vem a ser a blockchain, assim, uma visão ampla, uma visão bem resumida? Bom, a blockchain a gente pode considerar como um banco de dados descentralizado e distribuído, que é seguro à prova de fraudes. Ele é uma coleção de registros publicamente acessível que vai ser organizados como uma cadeia de blocos. E a blockchain vai consistir em nó ou pares mantidos de maneira P2P. E um nó na rede blockchain pode ser tanto um minerador e ou um validador. Um nó vai ser minerador e pode ser também ao mesmo tempo validador. Ao mesmo tempo não, pode ser minerador e futuramente um validador. E os mineradores, eles vão adicionar um bloco à blockchain e os validadores vão verificar se esse bloco adicionado pelo minerador está correto. Aí aqui está uma visão geral de como é que funciona a blockchain. Então, primeiramente, eu tenho um cliente, que ele vai ser um agente externo à blockchain. Ele vai mandar as requisições, ele vai enviar as requisições para os pares na rede. Aí quando um par receber um número suficiente de transações, ele se torna um minerador e propõe um bloco. Então o minerador ele cria o bloco, ele seleciona as transações do cliente, aí ele transforma o estado antigo em um estado novo. Por exemplo, a partir de transferência de valores, a partir de execução de um smart contract, etc. Aí quando o minerador ele cria o bloco, ele vai propor esse bloco. Quando ele propõe um bloco, o validador recebe esse bloco e verifica. Essa verificação, ele reexecuta e reconstrói esse bloco que o minerador propôs. Aí, se o estado final é, do validador combinar com o estado do minerador, então o bloco está válido e o minerador recebe um incentivo por esse bloco minerado. Então aqui está a demonstração da blockchain, né? É uma cadeia de blocos. Por isso do nome, blockchain. Porém, atualmente, a execução na blockchain, ela é uma execução serial. Então isso é um gargalo. Por ser uma execução serial, tanto a mineração quanto a validação, eles falham em utilizar o poder dos multicore disponíveis atualmente. E se, por exemplo, os mineradores e os validadores utilizassem da, dos multicores, teriam uma melhor eficiência e um maior throughput. Então aqui tem uma execução serial, que é atualmente o que acontece hoje, da transação 1 e a transação 2, e as mesmas transações aqui de maneira paralela, de maneira concorrente. Então, o mais provável seria utilizar sempre a concorrência. Porém, como os smart contracts e as blockchains atualmente utilizam uma linguagem Turing completo, é impossível prever o que vai conflitar com o que um dado, onde um dado vai conflitar com o outro. Então, a execução concorrente
não é uma tarefa tão simples, porque várias transações podem compartilhar dados, dados que acessam diversos smart contracts em comum. Então, o primeiro gargalo é a execução serial e o segundo gargalo é o conflito. Então, identificar conflito em tempo de execução não é uma tarefa tão simples. E o uso inapropriado de locks pode levar a deadlocks. Então, a solução é a gente achar uma execução concorrente que seja equivalente à execução serial. O que seria isso? Por exemplo, a gente tem que pegar todas as transações e verificar quais transações podem ser executadas concorrentemente ao mesmo tempo e quais não podem ser executadas ao mesmo tempo. Aquelas que compartilham dados em comum, elas vão ter que ser executadas em sequência mesmo. E aquelas que não compartilham dados, a gente pode executar essas transações em paralelo, ao mesmo tempo. Agora eu vou falar um pouco dos trabalhos relacionados. Bom, o primeiro trabalho que tentou adicionar concorrência a smart contracts é um dos pioneiros, né, esse adicionando concorrência do Thomas Dickinson, onde eles tentam executar smart contracts em paralelo, no qual os mineradores eles executam esses smart contracts especulativamente em paralelo. Aí eles permitem que os contratos que não têm conflito, eles procedam. E depois disso, eles descobrem um agendamento concorrente equivalente ao sequencial para as transações que têm conflito. E para acontecer isso, eles utilizam abstract locks. E quando a transação vai executar, ela pega um lock. E caso essa transação tenha conflito, ele utiliza um log invertido para voltar ao estado anterior. Se tudo deu certo, progride. E as transações que tiveram conflito, elas voltam ao estado anterior através do log invertido. Outro trabalho é esse estudo empírico da concorrência em smart contracts, no qual os mineradores eles tentam executar todas as transações em paralelo e eles fazem um rollback daquelas que tiveram conflito. Porém, aqui eles utilizam, para identificar o conflito, regiões de memória que, que estão em comum. Aí as transações que foram executadas, que não tiveram conflito, elas seguem normalmente, e aquelas que tiveram conflito, elas vão para uma segunda fase, onde vão ser executadas essas transações em sequência. Outro trabalho é esse aqui da Anjana, ele é um eficiente framework para execução otimística concorrente de smart contracts, no qual os mineradores eles vão executar utilizando multithread e os validadores vão também executar utilizando multithread. Aí na mineração, os mineradores eles vão capturar os conflitos e criar um grafo desses conflitos. E para verificar os conflitos, eles utilizam um STM, que é um sistema de memória transacional. Então, cada transação vai ser tratado como algo atômico. Ou executa completamente ou aborta aquela transação caso ela tenha conflito. E quando é gerado conflito, aí ele gera um grafo para esses conflitos. Então aqui está a memória compartilhada, onde tem as transações do cliente. Aí o minerador ele pega um conjunto de requisições do cliente, depois ele executa essas transações, aí verifica as que têm conflito e aquelas que têm conflito ele gera o grafo. Depois ele computa o estado, o hash do bloco anterior e propõe um bloco para os validadores. Aqui está só um diagrama aqui de sequência desse mesmo
desse mesmo trabalho. Quer dizer, isso aqui é outro trabalho, um diagrama de sequência de outro trabalho, no qual utiliza, é bem parecido, um grupo de, uma comunidade de mineradores e outra comunidade de validadores, no qual em cada comunidade você tem um líder e outros nós que seguem aquilo que o líder propôs. Aí aqui o líder pega as transações, divide as transações em blocos, né? E gera diversos shards. Ele fragmenta essas transações para ser executado em paralelo e captura também os conflitos. Na validação acontece a mesma coisa. O líder captura aqui uma lista de transações, fragmenta essas transações para ser executado em paralelo. Porém, aqui tem muita troca de contexto, porque o líder é um nó e cada seguidor são outros nós. Por isso tem bastante troca de estados aqui na rede. Outro trabalho é esse par blockchain, no qual é designado por uma rede permissionada, no qual tem alguns nós que são ordenadores e outros executores. Então, os ordenadores recebem as requisições do cliente, verificam os conflitos e geram um grafo para aquelas transações que conflitam. E os executores, eles executam a partir desse grafo gerado, aí executam sem conflito. E agora vamos partir para a proposta do nosso trabalho. Bom, aqui a gente vai executar as transações utilizando uma análise estática das dependências em tempo de execução. Então a gente vai ter a figura de um classificador, uma thread classificadora, e inúmeras threads trabalhadoras. Aí esse classificador ele vai ser responsável por gerenciar os conflitos e os trabalhadores, as workers threads, vão ser responsáveis por executar essas transações que não têm conflito. E o conflito vai ser feito pelo classificador e vai ser mantido em um gráfico a ciclo. Então aqui está a estrutura alto nível, né, do nosso projeto. Então, por exemplo, eu tenho um bloco de transações, que são as requisições dos clientes. Aí, por exemplo, a transação 1, a transação 6 e a transação 8, elas compartilham dados. Então, elas conflitam. Então, o classificador ele vai receber essas transações aqui, esse bloco de transações, e vai classificar. Aquelas que não têm conflito, ele joga aqui, e aquelas que têm conflito, ele gera o grafo. Gera o grafo capturando esses conflitos. Então, por exemplo, a transação 1 aqui não pode ser executada enquanto a transação 8 não foi executada. E a transação 8 também tem que esperar a transação 6 ser executada. E os workers, eles vão executando as transações que não têm conflito. Então, a 3, a 4, a 6 pode ser executada. E em tempo de execução, o classificador vai gerando esse grafo e os executores, os workers, vão executando, aumentando o desempenho. Porém, tem duas análises que a gente vai estar estudando, analisando, onde o minerador, o validador pode confiar no minerador. Por exemplo, o minerador, ele tem as transações aqui. Aí, por exemplo, a transação 1 conflita com todas e as outras não tem nenhum conflito, apenas com a transação 1. Então, se executar a transação 1, as outras ficam liberadas. Então, o minerador, ele executa, verifica os conflitos e executa isso aqui. Depois, ele propõe esse bloco e envia para o validador. Então, ele pode enviar esse grafo. Aí aqui, na validação, os validadores verificam esse grafo e executam esse grafo diretamente, sem precisar recorrer a nenhum classificador. Então, na validação, não temos a figura do classificador. Porém, um minerador ele pode enviar um grafo diferente daquele que foi minerado. Por exemplo, ele pode enviar um grafo como se fosse uma transação em sequência.
vai ser equivalente a esse aqui, porém aqui vai demorar muito mais para concluir do que o que ele minerou, ganhando um tempo para ele minerar outros blocos e ganhar mais recompensa. Então essa é a primeira abordagem. A segunda abordagem é que o validador não vai confiar no minerador. Então quando o minerador ele for minerar o bloco e enviar para validação, quando chegar aqui vai ter outra figura a mesma figura do classificador que vai analisar as transações e vai gerar aquele grafo. Aí com certeza ele vai verificar se o que foi enviado pelo minerador bate com o que ele viu. Porém aqui o desempenho vai ser bem inferior, porém a segurança vai ser maior. E nesse anterior aqui, o desempenho vai ser maior, porém a segurança vai ser menor. Aí será que compensa o minerador enviar algo falso aqui para o validador? Aí a gente está estudando isso e vai ver as melhores, o que seria melhor. Então, basicamente, esse é o nosso trabalho, a nossa proposta. Ainda está em fase de estudos, mas tem muita coisa a ver e discutir. Então, pessoal, muito obrigado. Ótima tarde.